Olá, olá! Esse é o Azulicast. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de hoje. E esse episódio é extremamente especial porque a gente está contando com quase todo o corpo docente aqui da Escola SESI de Referência, SESI Amapá. E hoje a gente vai abordar como tem sido a experiência de cada um dos professores aqui presentes e como está funcionando atualmente a metodologia da Escola de Referência e como funciona toda essa questão da educação inovadora. E para iniciar esse episódio, a gente gostaria que cada um se apresentasse para o nosso público, para o pessoal se sentir mais próximo de vocês. Podem falar o nome de vocês e a área de diretivo. Começa do Will. Bom, sou o professor Will Explica, professor de Química da Escola SESI de Referência. É isso. Sou professora Ayla, professora de Geografia, na área de Humanos. Sou o professor Rony, sou o professor de arte. Estou integrando agora, entrei hoje no ensino médio e eu estou muito feliz em poder fazer parte aí dessa equipe. Eu sou o professor Arnos, trabalho de Ciência da Natureza e na parte de Biologia. Sou o professor Bruno, professor de Linguagem. Sou o professor André, professor de Biotecnologia. Sou a professora Priscila, sou professora de Matemática. Eu sou a professora Sibeli, sou da área de Linguagens, eu trabalhei com redação, literatura e língua portuguesa. Sou a professora Zana, trabalho com formação humana, filosofia, sociologia e muito mais. Professor Eric, professor também de Matemática. Bom, pessoal, para iniciar o nosso bate-papo, a nossa primeira pergunta direcionada a todos é: como é a metodologia aplicada aqui no novo ensino médio dentro da Escola SESI de Referência? Quem se habilita? Quem quiser começar. Então, a metodologia do novo ensino médio ele visa desenvolver o protagonismo dos nossos alunos. Então, nós visamos trabalhar de forma prática para que o aluno crie autonomia para lidar com as adversidades e lidar com as áreas do conhecimento também. Então, nós temos as áreas do conhecimento, tais qual linguagens, exatas, humanas e ciências da natureza. Então, dentro das áreas do conhecimento, nós trabalhamos eixos norteadores para a formação desse aluno, além, lógico, de também contarmos com um curso técnico. Então, o nosso aluno que sai da escola, além de sair com a formação do ensino regular, também sai preparado e qualificado para o mercado de trabalho. Contamos também, agora na Escola de Referência, já trazemos essa abordagem, intensificamos a abordagem das metodologias STEAMs, trazendo aí aspectos tecnológicos significativos para a formação dos nossos alunos. Então a gente está vivendo aí uma era digital, abraçando essa era digital também, trazendo isso para a sala de aula. As salas, o novo formato de sala também foi desenvolvido para que o aluno ele possa desenvolver esse protagonismo. Formato também de sala de aula com as cadeiras, a dinâmica é diferenciada. As salas são teoricamente personalizadas em estilo laboratoriais também. Então tudo isso para que a gente possa proporcionar o melhor aos nossos alunos também e desenvolver, encaminhá-los e desenvolver o processo de ensino-aprendizagem da melhor forma possível. A proposta é que o aluno do SESI de diferente ele vai ser um aluno que ele já vai ter a prática experienciada dentro desde o ensino médio. Então, por exemplo, se você trabalhar itinerário formativo dentro de ciência da natureza, você vai trabalhar genética, você vai ver a parte prática, a parte teórica da genética, em livros, o que é, e você vai trabalhar na mesma sala, na aula, dentro da sala de aula, a parte prática, extração de DNA. Você vai conseguir fazer uma extração ali na sala de aula, porque a gente vai ter material dentro da própria sala. Então, o ideal é você, ao mesmo tempo, idealizar o teórico aliado à prática, desde a parte básica de todas as partes. Então, isso forma o nosso aluno para a sociedade mais prático, com uma visão mais ampla, mais, como é que eu posso dizer, diagnóstico também da aplicabilidade do conhecimento, tanto do teórico quanto do prático, no seu cotidiano. Então é uma forma de te preparar para o futuro, mas já experienciando, tendo aquela experiência de vivência mesmo. Por exemplo, se eu vou fazer ciência da natureza, há alguma coisa na área de ciência da natureza, vou fazer biotecnologia, vou fazer medicina, vou fazer enfermagem, você já vivencia aquilo ali. A gente pode saber o que é uma extração de sangue, tipagem sanguínea, faz extração de DNA, faz uma cultura de bactéria para fazer identificação. Então, são coisas que a gente pode fazer em sala de aula que vocês vão ver em livros e todos os produtos do mais. O professor, nesse caso, ele acaba sendo mediador de conhecimento. O Bruno falou em protagonismo e isso é na prática, né?
o aluno ele vai produzir de fato o conhecimento quando a gente vai lapidar. Então esse protagonismo ele vai dar liberdade e autonomia para que os alunos eles utilizem de toda essa estrutura, de todo esse recurso, né, nessa construção do conhecimento. Uma coisa que a gente tem que ressaltar em relação à questão estrutural da instituição, né? A gente já vem, né, trazendo desse projeto da estruturação das salas, tem a questão dos laboratórios também. A gente está passando por um processo de construção do nosso laboratório de biotecnologia, já vai ser finalizado agora no início do ano. Então, para os alunos que optarem também por atuar na área de biotecnologia, vamos estar atuando dentro de um laboratório estruturado, com equipamento, com materiais de som. Então, a nível estado, a gente está aí oferecendo o melhor serviço de educação, né, dentro do nosso estado. Uma questão interessante é que, mas e o Enem? Sim. Cara, você visualiza, você trabalha a parte teórica e você vivencia a prática. Você internaliza muito mais o assunto na sua visão, porque você vê no cotidiano, porque te raciocinar em cima da questão de Enem, da aplicabilidade, é muito mais fácil. Porque eu acho que essa é a maior dúvida não só dos alunos, como dos pais também, né? Como é que isso vai ajudar meu filho a ingressar numa faculdade? Esse é o principal ponto. Porque assim, não é de, tem gente que pensa, mas meu filho ele vai fazer medicina, ele vai ser engenheiro, ele vai ser isso, vai ser aquilo. Como é que isso vai ajudar meu filho para ingressar numa universidade, no dia a dia? Esse é o ponto, porque a gente acaba pensando numa visão muito conteudista, sabe? E a gente analisa também que o aluno tem que estar preparado para aquele jogo de cintura no dia a dia mesmo na universidade, né? É um dos focos da escola de referência, justamente é isso que você acabou de colocar. É que a escola de referência, SESI, ela traz um novo método de ensino que onde nós vamos trabalhar é um itinerário formativo. A gente vai trabalhar ciência da natureza e matemática. Onde o que a ciência da natureza traz para fazer com que o aluno tenha um preparo melhor para o Enem? É porque ali o aluno ele vai ter um conhecimento aprofundado. Eu quero fazer medicina, então para fazer medicina você precisa conhecer a parte da química, da bioquímica, da biologia. Então ele já tem na escola de referência, ela vai te dar um aprofundamento nessas disciplinas, nessas áreas que vão te facilitar um entendimento lá do curso superior que você almeja alcançar. E outro detalhe da escola SESI é o material didático. Nós temos o nosso próprio material didático, né? Um material didático que não tem ônus, né? O aluno ele recebe, diferente de outras instituições, né? Que ele tem que pagar. Então, toda essa estrutura que o aluno cesiano ele recebe aqui dentro. Então, esse cuidado, eu vejo assim que a escola SESI de referência ela tem um cuidado muito maior com o seu aluno. Eu acho que é bom a gente contar também a questão de como vocês preparam o aluno atualmente para o mercado de trabalho. Que é uma coisa que a gente também tem que pensar. A gente só pensa, o Enem, o Enem, o Enem. Só que a gente não pensa também na questão a escola de referência está preparando a gente para o mercado de trabalho, querendo ou não. A gente tem opções. Nosso privilégio hoje é de ter essa opção. Se a gente foca na universidade, porque a escola é impecável nesse ponto, ou se a gente já vai direto para o mercado de trabalho, que é a realidade de muitos alunos aqui atualmente. Pode falar. Não, é por isso que o aluno, né, quando ele coloca em prática os conteúdos, ele não coloca em prática somente na parte teórica, a gente vai colocar a mão na massa. Sim. Essa questão, por exemplo, de laboratórios e de tudo que a gente desenvolve aqui na prática, levando também o aluno, né, a uma reflexão do que esse conteúdo, do que essa vivência, essa prática em sala de aula vai servir para a vida dele, né? Sim. Então, quando a gente coloca toda essa estrutura, né, é justamente para fazer com que o aluno aqui ele tenha uma ideia do que futuramente a gente vai poder desenvolver na sociedade, no mercado. Com certeza. Então, é mais ou menos Nós, a Escola SESI, a gente entende a educação como um projeto de vida. Sim. E então, a escola, mais do que aprendizado, ela é a possibilidade desse aluno dele arquitetar, dele plasmar o futuro dele. E é por isso que a Escola SESI, ela consegue fazer essa integração do ensino técnico e essa estrutura que abrange todas as áreas do conhecimento. E dentro das áreas, nós trabalhamos competências e habilidades também que são significativas no processo
em que se você exerce ali o protagonismo, você consegue ali lidar com resolução de problemas também. Temos competências e habilidades que também estruturam liderança, trabalham em equipe também, que é muito importante. Então, olha só o que eu diga, né? Verdade. Temos também projetos engajadores, como iniciação científica na instituição, projeto de robótica, que também trabalha também em lidar com resolução de problemas. Então, isso é muito bom, uma bagagem muito grande que os alunos levam da escola também. Paralelo a isso, pessoal, voltando lá para a questão do Enem também, o Enem também é uma prioridade nossa. Sim. Uma prioridade da instituição também, não somente formar o aluno para o mercado de trabalho, levar esse aluno para o mercado de trabalho, mas também encaminhar esse aluno, norteá-lo para uma boa colocação no Enem também. Isso é uma preocupação muito grande. Por esse motivo, nós temos o pré-Enem no contraturno. Então, nós trabalhamos, como nós trabalhamos as áreas do conhecimento, que são as áreas do conhecimento que caem no Enem também, que são exigidas pelo Enem, paralelo a isso, nós intensificamos no pré-Enem tudo que é visto, tudo que é trabalhado de uma forma mais específica. Então, o aluno aqui na nossa escola ele não é um ser passivo. Tudo é uma troca. Os professores também aprendem com os alunos também. Então, nossos alunos são autônomos, também trazem muita coisa também para a gente. O despertar do pensamento crítico é muito importante, Então, isso vai fazer com que o nosso aluno também seja um aluno responsável, que seja um aluno ambicioso também para ingressar numa universidade, também para trabalhar, porque o trabalho é uma realidade de todo mundo. Em algum momento, aquele aluno vai ter que estar preparado para o mercado de trabalho. E que bom que a gente consegue, de alguma forma, encaminhá-lo também. Temos alunos, antigos alunos da instituição, que hoje são empresários. Temos alunos também, formamos alunos que foram classificados em bolsa integral em várias universidades fora do estado. Talvez muitos não tenham conhecimento, mas isso é fruto de muito trabalho da Escola SESI. Eu acho importante que todos tenham conhecimento do trabalho que os professores e a equipe docente têm realizado ao longo dos anos também. Um detalhe que é muito importante ressaltar que qual é o diferencial? Por que escolhemos a Escola SESI? É porque aqui o aluno ele não aprende. Ele não recebe só ele não recebe o conhecimento, Ele não aprende a química, a física, a matemática, a geografia, a arte, a filosofia, a linguagem, código, redação, biotecnologia de forma isolada. As áreas, os professores aqui, as áreas, elas conversam uma com as outras. Então, quando a gente está falando lá de relevo, de ciclo biogeoquímico, já entra na parte de geografia, da cartografia, a parte de cálculo, de estatística, um trabalho de gráfico. Uma matéria ajudasse a outra, Uma disciplina, aqui você não vê as disciplinas isoladas. Você vê, elas conversam com o aluno. Então, o aluno, quando ele vai fazer uma prova, por que a Escola SESI era de referência? Por que escolheu o SESI? Porque se você fazer uma prova, você fala com os meus alunos, eu não tenho muito domínio em matemática, eu não tenho muito na química, mas você consegue, devido a essa metodologia que nós trabalhamos, você consegue resolver a mesma questão ou pela geografia, ou pela matemática, ou pelo conhecimento de mundo. Tá entendendo? Sim. Então é assim que nós trabalhamos aqui. E é claro que a prática vai ajudar muito, Não só o conteúdo, mas a prática em sala de aula, toda essa estrutura que a gente tem vai fazer o diferencial. Assim, aqui a gente acaba sendo escola de referência porque a gente torna a nossa aprendizagem significativa. Um dos pontos muito importantes que eu preciso trabalhar no dia a dia com meus alunos é por que eu estou aprendendo isso? Onde eu vou aplicar isso aqui na minha vida? Por que eu devo estudar literatura? Por que eu devo estudar a relação dessa forma? Então não é o aprender por aprender, é uma aprendizagem significativa. A gente tem esse cuidado e essa prudência de que o nosso aluno consiga aplicar isso fora do contexto escolar, ele consiga levar isso para o dia a dia. Então, quando os colegas falam que as áreas estão interligadas, nosso próprio material didático, ele traz dentro da metodologia dele, essa relação, que em literatura eu vou estar atrelada com história, eu vou estar atrelada também com arte, e eu também consigo fazer um parâmetro com língua portuguesa. Então isso faz com que o aluno entenda que essa aprendizagem é significativa.
Eu não estou aprendendo as coisas isoladas. Então, aquela educação tradicional que a gente aprendia tudo por parte, Conteudista. totalmente conteudista, no qual o aluno só recebia aquela educação bancária, no qual a gente depositava, a gente não, o professor antigo, né? Depositava esse conhecimento na cabeça dele, né? e aí o aluno entendia aquilo, compreendia, decorava e aplicava aquilo numa prova. Aqui a gente não quer trabalhar dessa forma, a gente quer que o aluno entenda esse conteúdo e ele consiga aplicar isso fora do contexto escolar, que ele consiga levar para o mercado de trabalho, mas que também ele crie essa bagagem cognitiva, que ele tenha esse repertório sociocultural, porque lá na frente ele também vai fazer uma prova de vestibular, no qual vai requerer dele esse conhecimento, esse repertório, essa cultura, a arte, a literatura, tudo interligado. Então, aqui a gente trabalha, não é de forma interdisciplinar, aqui a gente trabalha por integradas, ou seja, as áreas estão totalmente interligadas. Todas as disciplinas, o conhecimento ele não é solto, né? Ele está sempre interligado. Agora, entender isso é que a educação demorou, né? E nós, eu acho que a gente sai na frente, se você olha para as escolas aqui do nosso estado, nós somos essa escola pioneira em colocar em prática, exato, de referência exatamente por isso, que consegue colocar em prática essa possibilidade de um conhecimento holístico, né? Que é justamente o que a sociedade ela tem pedido. Esse ser humano que ele compreenda um pouco de tudo, né? E muito dele mesmo. Eu acho que vem muito da valorização do profissional em si, que é uma coisa que a escola oferece, a capacitação dos profissionais. Isso é muito importante. A gente hoje são duas ferramentas importantes que estão na escola, que é o núcleo de formação de assessores. A gente trabalha justamente metodologias focadas para trabalhar esse protagonismo do aluno, a inovação educacional e essa interárea. Né? Então, as metodologias ativas, que são coisas que é focada para o aluno ser o protagonista. O professor hoje ele é mais aquele orientador, como a gente vai ver essa figura Facilitador. Olha só, no segundo ano, no terceiro ano, no primeiro ano nós tivemos experiências assim, bastante interessantes. Lá no primeiro ano, Turma da Vitória, lá por exemplo, a gente desenvolveu um material do livro 1, muitas experiências, muitas atividades assim, com eles fazendo no primeiro momento a parte teórica e depois o mão na massa mesmo. E a gente teve a oportunidade, por exemplo, de interagir lá com o pessoal da robótica, numa dessas experiências aí, onde a gente pegou ali, por exemplo, os modelos de produção, isso. Né? E aí trabalhamos com o Padlet ali, eles foram lá diferenciando os vários modelos de produção e tal. E depois a gente linkou isso com o pessoal da robótica lá. Eles trouxeram lá o Jefferson, o Pedro, trouxeram as maletinhas lá e distribuíram na sala. Eles foram lá para as montagens. E muito bacana que a gente registrou também isso, que ao final eles foram dizer lá quais eram os modelos de produção que estavam identificados ali. Eu achei uma experiência fantástica. Lá no segundo ano a gente fez um trabalho, Primeira Guerra Mundial, onde a gente deixou o aluno livre para produzir. A gente deu a opção de podcast e a opção da elaboração de um jornal histórico, narrando ali o contexto da Primeira Guerra Mundial. Algo que a gente achou muito interessante dessa atividade que o senhor propôs foi que, para a gente trazer um pouco dessa parte que a gente tem muito no ensino fundamental, particularmente no meu trabalho, a gente se apropriou que cada um era um personagem. Um era um trabalhador, um era um soldado, que estava participando do contexto que descrevia o seu dia a dia dentro do jornal. Sendo assim, a gente montou, tinha os aviadores, que todas as dificuldades que eles passaram, a gente trouxe isso muito para o jornal, que era algo que a gente também já estava mais familiarizado. Sim. E o bom que o senhor propôs que não era aquelas panelinhas. O senhor pegou todo mundo e É misturou. uma reconstrução da história, querendo ou não, né? Acho que isso é que os professores comentam, o pensamento crítico. Em vez de a gente ter uma visão mecanizada das coisas, muito igualitária, generalizada, cada um tem o seu pensamento individual, claro, respeitando todo mundo, mas é aquela coisa de pensar por si mesmo e não esperar que o outro pense por nós. Acho isso muito interessante. Uma coisa que todos os professores trabalham, sabe? Assim,
O Alisson, como ele comentou, do trabalho que ele fez com a gente, assim, teve muita gente que não gostou muito, mas querendo ou não, a vida é isso. A gente é jogado pro mercado de trabalho, a gente tem que saber lidar com essas indiferenças. Exatamente. Conviver com pessoas que não pensam como você. Mas você tem que respeitar o pensamento do outro, pro outro respeitar o seu. Olha, esse é um mantra que a gente canta sempre. Ah, mas o senhor... Vamos desfazer as panelinhas. Isso! Aí, mas tio, não sei o que eu digo. Eu não me dou bem com essa pessoa, não me coloca aí, não vai pra frente. No mundo do trabalho, você não vai trabalhar com amigos, Mas você vai assim, trabalhar com colegas de trabalho. Então você Exatamente. É aquela situação, né, que eu sempre falo para o adolescente, a gente tem a panelinha, eu falo, puxa a panelinha. Desapegue. Desapegue, porque hoje você está trabalhando com fulano e tal, tá bacana, mas daqui a pouco você troca aqui, você tem que se lidar com aquela empresa. É aquela situação, você tem que saber lidar em qualquer situação, você tem que ser absolutamente, da biologia, você tem que ser adaptável o tempo todo. Então, o que a gente ensina é isso, que ele seja um profissional, um futuro, uma pessoa adaptável a qualquer meio. Até porque a gente sabe que lá dentro da faculdade, às vezes tem professores que não vão te direcionar como isso. Então você tem que ser muito autodidata, você tem que se adaptar diretamente. E a gente prepara vocês aqui já para ter essa adaptação lá dentro. E no universo do mundo do trabalho, né, foi muito interessante o que a Vitória colocou aí, né, sobre essa questão de que daqui a pouco se desfazem as equipes, vêm outras equipes e isso vai para a vida, porque assim, você desmonta uma equipe de trabalho, mas, por exemplo, a empresa ela vai querer o alcance das metas, os objetivos têm que ser alcançados, independentemente de com quem você vai estar trabalhando. Você gosta ou não é pessoa. Acho que assim, é uma coisa que o Alisson comenta muito pra gente toda vez que a gente faz esse trabalho em grupo. Fora da escola. Para ajudá-lo, né, a interagir dentro das profissões, né? Sim, Então, eu vou aplicar realmente. E que profissões eu vou trabalhar, né? Prova disso é o próprio Lazuli, né? Quando a gente fala interligar, eu falo. Quando a gente fala interligar, eu acho muito interessante isso, como a professora Sibeli falou. Aqui nós estamos interligados, todas as áreas se interligam. Então a gente quer, como o professor Bruno falou, o nosso aluno seja protagonista. Tanto que as nossas salas aqui da escola de referência são ciências humanas, tem matemática, linguagem. Aquele rompimento de essa sala do nono B. Sim, aqui nós horário de conhecimento. Horário de conhecimento. Onde o nosso aluno comece a entender que ele tem que procurar a área que ele deve seguir. Procurar o conhecimento dele. Ele vai realmente se ligar em alguma área que ele goste mais. Sim. Certo? E a gente está aqui para fazer isso, mostrar para o aluno onde ele pode seguir, mas todos juntos. Sim. E dizendo para você. Esse transitar entre as disciplinas, para caso fique alguma dúvida, quando a gente faz esse questionamento sobre o Enem, né? Eu acho que mais uma vez mostra que a escola de referência ela está totalmente consonância com isso, alinhada. Por quê? Porque se você pegar a própria estrutura do Enem, né, você vai perceber esse transitar de disciplinas. Então, assim, levar o aluno, né, a uma reflexão é muito mais interessante do que a gente trabalhar esse conteudismo. Né? Exemplo disso de questões do Enem. Você pega lá a literatura, fez o link com arte e no final das contas ele faz com que o aluno ele reflita, pense para chegar à resposta. Né? Então é essa reflexão, né, que a gente pretende alcançar com a escola de referência. Totalmente em consonância com o Enem. Sabe o que eu acho? É que assim, a escola, pelo menos a partir da escola de referência, né, os professores, o método de ensino em si explora muito a independência dos alunos. É uma coisa que autonomia. Porque em vez de a gente só receber todas as informações, a gente tem que ir atrás. A gente pode reclamar, mas querendo ou não, a gente aprende muito, sabe? A gente aprende muito com os professores, porque assim, querendo ou não, essa é a realidade, né? O aluno chega na universidade e fica perdido. O professor vai e pede, eu quero um artigo científico sobre isso aqui. Vamos, fica perdido. Isso não é uma realidade da escola de referência. Vocês estão preparando a gente para o futuro, querendo ou não.
O projeto que eu fiz com vocês, de ensino médio, brincando com a matemática, foi uma coisa que, para mim, foi muito bonita, porque eu deixei na mão de vocês o projeto, vocês realizaram, foram atrás, viram as dificuldades, procurei que vocês vissem, isso é vocês, procurem a dificuldade lá de trás do ensino fundamental, que vocês poderiam ajudar o aluno do Fundamental 2, vocês que hoje não têm. Então, o projeto foi lindo, o material que o ensino médio construiu, ver vocês lidar com crianças menores, né? Então, para mim, isso foi muito importante. Isso é vocês já mostrando o trabalho de vocês, é um sinal que vocês conseguem mostrar um trabalho feito por vocês. A gente fez um trabalho recentemente no ensino médio, na primeira série. Então, a gente dividiu em grupos e lá eu coloquei gráficos com relação a eles. Era um problema, eu não falei o que era, eu só coloquei gráficos. Eles leram o gráfico, escreveram os problemas, foram misturados em outros grupos. Refizeram esses gráficos e proporam soluções e apresentaram. Da maneira deles, da forma deles, eles chegaram a soluções que são complexas, mas da forma com que eles foram atrás do conhecimento, eles construíram uma forma do início ao fim de visualizar o problema. Tinha o conteúdo, quem tinha dado o conteúdo lá no primeiro trimestre, sobre educação, sobre ecologia, sobre problemas, protocolos. E eles aplicaram isso. Então, são coisas do cotidiano, são coisas que estão em pauta da nossa sociedade e são problemas que a geração futura vai trazer. Então, esse é o nosso papel como professor, é direcionar eles para essas soluções dos problemas futuros. Então, eu sempre costumo dizer que eu sempre estou trabalhando, meus estudantes e alunos são o meu futuro. Por quê? Porque eles vão estar resolvendo problemas que vão estar diretamente ligados à minha vida. Ou ao meu filho, ou ao meu neto, mas são eles, são os alunos que a gente trabalha em sala de aula. E quando eu vejo que eles têm a independência suficiente para trabalhar sozinhos, já estou satisfeito. Eu ia falar que essa construção do pensamento crítico, ela só é possível porque a gente valoriza as disciplinas, todas as disciplinas. O conhecimento, ele não é solto, né? Ele está sempre interligado. Agora, entender isso é que a educação demorou, né? E nós, eu acho que a gente sai na frente, se você olha para as escolas aqui do nosso estado, nós somos essa escola pioneira em colocar em prática, exato, de referência exatamente por isso, que consegue colocar em prática essa possibilidade de um conhecimento holístico, né? Que é justamente o que a sociedade ela tem pedido. Esse ser humano que ele compreenda um pouco de tudo, né? E muito dele mesmo. Eu acho que vem muito da valorização do profissional em si, que é uma coisa que a escola oferece, a capacitação dos profissionais. Isso é muito importante. A gente hoje são duas ferramentas importantes que estão na escola, que é o grupo de conhecimento, o grupo de formação de assessores. A gente trabalha justamente metodologias focadas para trabalhar esse protagonismo do aluno, a inovação educacional e essa interárea. Né? Então, as metodologias ativas, que são coisas que é focada para o aluno seu protagonismo. O professor hoje ele é mais aquele orientador, como a gente vai ver essa figura lá. Facilitador. Olha só, no segundo ano, terceiro ano, primeiro ano nós tivemos experiências assim, bastante interessantes. Lá no primeiro ano, Turma da Vitória, lá, por exemplo, a gente desenvolveu um material do livro 1, muitas experiências, muitas atividades assim, com eles fazendo no primeiro momento a parte teórica e depois o mão na massa mesmo. E a gente teve a oportunidade, por exemplo, de interagir lá com o pessoal da robótica, numa dessas experiências aí, onde a gente pegou ali, por exemplo, os modelos de produção, isso. Né? E aí trabalhamos com o Padlet ali, eles foram lá diferenciando os vários modelos de produção e tal. E depois a gente linkou isso com o pessoal da robótica lá. Eles trouxeram lá o Jefferson, o Pedro, trouxeram as maletinhas lá e distribuíram na sala. Eles foram lá para as montagens. E muito bacana que a gente registrou também isso, que ao final eles foram dizer lá quais eram os modelos de produção que estavam identificados ali. Eu achei uma experiência fantástica. Lá no segundo ano a gente fez um trabalho, Primeira Guerra Mundial,
né? Onde a gente deixou o aluno livre para produzir. A gente deu a opção de podcast e a opção da elaboração de um jornal histórico, narrando ali, né, o contexto da Primeira Guerra Mundial. Algo que a gente achou muito interessante dessa atividade que o senhor propôs foi que, para a gente, essa parte, trazer um pouco dessa parte da música que a gente tem muito no ensino fundamental, particularmente no meu trabalho, a gente se apropriou que cada um era um personagem. Um era um trabalhador, um era um soldado, que estava participando de um contexto que descrevia o seu dia a dia dentro do jornal. Sendo assim, a gente montou, tinha os agregadores, que todas as dificuldades que eles passaram, a gente trouxe isso muito para o jornal, que era algo que a gente também já estava mais familiarizado. Sim. E o bom que o senhor propôs que não era aquelas panelinhas. O senhor pegou todo mundo e É misturou. uma reconstrução da história, querendo ou não, né? Acho que isso é que os professores comentam, do pensamento crítico. Sim. Em vez de a gente ter uma visão mecanizada das coisas, muito igualitária, generalizada, cada um tem o seu pensamento individual, claro, respeitando todo mundo, mas é aquela coisa de pensar por si mesmo e não esperar que o outro pense por nós. Acho isso muito interessante. Uma coisa que todos os professores trabalham, sabe? Assim, o Alisson, como ele comentou, do trabalho que ele fez com a gente, assim, teve muita gente que não gostou muito, mas querendo ou não, a vida é isso. A gente é jogado para o mercado de trabalho, a gente tem que saber lidar com essas indiferenças. Conviver com pessoas que não pensam como você. Mas você tem que respeitar o pensamento do outro, para o outro respeitar o seu. Olha, esse é um mantra que a gente canta sempre. Ah, mas o senhor... Vamos desfazer as panelinhas. Isso! Aí, mas tira, não sei o que eu digo, galera. Eu não me dou bem com essa pessoa, não me coloca aí, não vai pra frente. No mundo do trabalho, você não vai trabalhar com amigos, Mas você vai assim, trabalhar com colegas do trabalho. Então você É aquela situação, né, que eu sempre falo para o adolescente, a gente tem a pandemia, eu falo, desapega da pandemia. Desapega, porque hoje você está trabalhando com fulano e tal, tá bacana, mas daqui a pouco você troca aqui, você tem que se lidar com aquela empresa. É aquela situação, você tem que saber lidar em qualquer situação, você tem que ser absolutamente, da biologia, você tem que ser adaptável o tempo todo. Então, o que a gente ensina é isso, que ele seja um profissional, um futuro, uma pessoa adaptável a qualquer meio. Até porque a gente sabe que lá dentro da faculdade, às vezes tem professores que não vão te direcionar como isso. Então você tem que ser muito autodidata, você tem que se adaptar diretamente. E a gente prepara vocês aqui já para ter essa adaptação lá dentro. E no universo do mundo do trabalho, né, foi muito interessante o que a Vitória colocou aí, né, sobre essa questão de que daqui a pouco se desfazem as equipes, vêm outras equipes e isso vai para a vida, porque assim, você desmonta uma equipe de trabalho, mas, por exemplo, a empresa ela vai querer o alcance das metas, os objetivos têm que ser alcançados, independentemente com quem você vai estar trabalhando. Se você gosta ou não é pessoa. Então, engatilhando no que todo mundo falou aqui, a gente gostaria de falar sobre qual é a importância do papel do professor na sociedade e da respectiva área dele. Olha, o professor, na verdade, ele tem a possibilidade de abrir, né, através do próprio objeto do conhecimento, da área dele, uma janela para o mundo. Né? Por exemplo, eu como professor de arte, eu tenho tantos artistas e profissionais que trabalham com criatividade que pode influenciar o meu aluno, né? Despertar o meu aluno, né, um interesse em várias áreas aí possíveis. E não só nas áreas de arte, né? Através das artes a gente conhece muitas outras coisas que podem ser interessantes, que podem moldar o aluno, né, para o mercado, para a sociedade em si. Pode falar. Eu estou curioso. Chegou o momento. Porque sempre há um questionamento, e às vezes até dos pais, de querer compreender, para além do Enem, para que serve a filosofia. A sociologia. Né? A sociologia, né? E aí, então, a gente passa a demonstrar, a partir desse projeto do SESI, que a filosofia é exatamente isso que a gente está colocando em prática, que é você buscar, a partir de você, todas as respostas. No final, nós sabemos, a ética. Sim, a ética, né? A ética é um dos caminhos, né, que a gente não
é possível pensar a ética a partir do pensamento, através do pensamento filosófico, e aí a gente coloca em prática depois em todas as modalidades que você quiser. Então essa formação humana, ela vem da filosofia, que é a mãe de todas as disciplinas, né? E aí então, os componentes curriculares, e aí então pensar a filosofia prática é o que as pessoas não conseguem, elas acham que ficam imaginando, mas não é possível, a filosofia não tem sentido, e é justamente a busca pelo sentido. Exato, né? Qual é o sentido? Essa pergunta básica da filosofia do quem sou eu, ela é o que vai apoiar você a entender, a se entender dentro da sociedade, a se entender dentro do mercado de trabalho, a se entender dentro da sua própria família. E se você não fizer essas perguntas que elas parecem que não há importância, e se você não tentar respondê-las, mais difícil ainda vai ser pensar o mundo criticamente. Então, a filosofia, ela te ajuda nesse aspecto, né? A pensar o mundo, a pensar você, a pensar a sociedade. Assim, só complementando o que a professora Isabel disse, acho que esse é o diferencial da Escola César de Referência, como o professor comentou. As matérias não são lecionadas de maneira isolada. Acho que a escola de referência, o SESI hoje, apresenta pra gente como um componente curricular precisa do outro, como eles não são excludentes, eles precisam estar conectados. Acaba que valoriza não só uma matéria, um componente curricular, mas os professores em si, acaba ocorrendo essa valorização do professor e do próprio aluno como protagonista. Acho que esse é o diferencial do ensino aqui do SESI. Olha só, quando a gente fala, por exemplo, essa pergunta que foi feita, o Peter Burke, ele é um historiador, ele tem uma frase que é muito interessante, mas que eu vou trazer para dentro da área de conhecimento. O Peter Burke, ele diz que o papel do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer. Eu diria que as ciências humanas, né? Quando se pensa em ciências humanas, se você é uma pessoa que pensa exclusivamente no mercado, você vai achar pouca utilidade nas ciências humanas. Mas só que o mercado, ele trabalha para uma sociedade. E essa sociedade, ela não é uma sociedade só de consumo, né? Até porque o consumo, ele produz efeitos sociais. Seja ele de cunho psicológico, seja ele de cunho ambiental, seja ele de cunho político, né? E você refletir essas questões, né, é um elemento essencial para a sociedade, né? Pensar essa sociedade em termos de valores, de princípios, né? Nós temos um código de ética, o SESI e o Senai. Esse código de ética, ele normatiza aqui por um conjunto de regras coletivamente construídas, né, como a gente deve se tratar, se relacionar enquanto elementos corporativos, enquanto o público, que são os nossos alunos, que são os pais dos nossos alunos. Então, quando a gente pensa nas ciências humanas e essa integração dentro da área de conhecimento, a gente foge daquilo que a história tradicional, por exemplo, ela coloca. Quando a gente vê a história, você vê lá história antiga, história contemporânea, história medieval, parece que é tudo um monte de caixinha, onde você vai lá, arbitrariamente abre, eu vou aqui estudar a história da antiguidade clássica. Agora não, agora eu vou fechar esse armário aqui e vou abrir. Não é assim. Quando eu quero, por exemplo, trabalhar a ideia de transição com o meu aluno, meu discente, eu digo assim, galera, imagina que hoje tu completou 18 anos. Eu falo isso muito do terceiro, que eles estão ali nesse trânsito. Será que você realmente já é responsável pela sua vida? Porque
completou 18 anos, né? Você é maior. Ah, meu sonho era completar 18 anos, agora eu vou. Aí quando a gente completa 18 anos, que é dono da vida da gente, poxa, não dá pra gente voltar um pouco esse filme pra gente não ter tantas responsabilidades, etc. E tal, né? Então não é algo arbitrário. E quando a gente olha, só para finalizar aqui, mas o que é que tem a ver, né, a química com a história? Aí você vai lá, a física com a história, e saiu recentemente o Oppenheimer. Todo o filme, ele narra um momento político, que é a Guerra Fria, né, dando enfoque na física, né? Você está entendendo? Como é que eu posso dizer que não há, né, relação? Né? Foi só uma bomba que explodiu? Não, teve todo um efeito em cadeia, político, psicológico, ambiental, social. Certo? Então é isso. E fazer o aluno, nosso aluno, discutir, refletir sobre isso. Não é que você vai dizer, olha isso. Não, é você instigar e estimular. Sim. Posso concluir? Falou tão bonito, amigo, agora. Assim, só complementando o que o professor Charles disse, é uma coisa assim que eu vejo na prática. O João com certeza deve ter vivenciado isso, como o professor mencionou, de que não é olhar, por exemplo, para a história como se fossem partes desconectadas, mas sim conectadas. Porque, por exemplo, o que o professor Charles ensina para a gente em sala de aula faz a gente refletir sobre o agora. A gente tem que olhar para a história passada para ver quais foram os impactos que causam hoje em dia na nossa vida diária. Porque é uma coisa que sempre eu vou continuar a dizer aqui. A metodologia de ensino de escola de referência prega. A gente precisa construir indivíduos, alunos mais empáticos, que possam ter o pensamento crítico, porque não basta só eu ter o conhecimento ali conteudista, mecânico, se eu não sei ter empatia pelo próximo, se eu não sei como lidar com o próximo, se eu não sei persuadir. É uma coisa que o professor Charles e todos vocês, claro, ensinam muito para nós, sabe? Porque a gente tem que construir nosso futuro no agora, que é uma coisa que a escola, querendo ou não, faz. Pelo menos a nossa escola César de Referência faz hoje em dia por nós. Eu venho de uma educação bem assim, tradicional, em que, por exemplo, o ensino de arte, ele vem dessa metodologia arcaica, né? Que as referências, elas são referências que, de fato, não fazem uma reflexão sobre o presente. Muito mais para a gente entender o que foi passado. Beleza, isso faz parte. No entanto, se eu não trouxer essa reflexão no presente, é muito complicado. Por exemplo, é totalmente na contramão do que o César faz. Aqui as nossas referências, elas são referências também contemporâneas. Aí você está mais uma vez um artista que eu gosto muito, que falei ainda há pouco, né? Vic Muniz é um artista que em 2017 ele fez uma obra chamada Lixo Extraordinário, onde ele pega pessoas catadoras de lixo no aterro do Flamengo e ele coloca essas pessoas para juntar lixo e construírem suas próprias obras de arte, tomando como referência a arte renascentista do século XV. Olha o link interessantíssimo sobre o Renascimento com uma prática contemporânea. Essas pessoas, muitas, né, da nossa sociedade, não sabem do valor que tem o trabalho do catador de lixo, da ponta final, né, daquele produto que a gente não valoriza, mas que está salvando o mundo, porque poderia estar poluindo. Né? Sim. Ele leva essas catadoras lá para a Inglaterra, porque ele vai leiloar esses trabalhos que foram construídos. E aquela senhorazinha que sempre se sentiu diminuída pelo que ela faz, ela se viu numa tela enorme com o trabalho sendo leiloado e ele voltou com um trabalho assim, pegou a verba, investiu no próprio aterro do Flamengo, deu valor àquelas pessoas. Isso eu trago para a minha aula de arte. Eu tenho certeza que muitos dos meus colegas professores trabalham essas referências que não são arcaicas, contemporâneas, e isso leva o aluno a uma reflexão sobre o seu papel. Só nesse trabalho do Vic Muniz, trabalhamos consciência ambiental, trabalhamos essa questão da empatia com o próximo, redundante, mas... Então, assim, leva o aluno a essa reflexão crítica que você acabou de falar. A gente tem um exemplo claro que é histórico, ao mesmo tempo
aquilo que está acontecendo agora e vai acontecer nos próximos anos, é a questão do aquecimento global. E a gente vem conversando com isso muito em ecologia. Eu fiz um trabalho com uma turma de primeiro ano, que eles mostraram soluções para isso. E uma das soluções que um grupo me apresentou, que foi o grupo da Vitória, foi a questão do ciclo, da economia circular. Que é, a gente vê que nossa economia ela é linear. Então a gente utiliza a coisa e joga fora. Só que quando a gente volta para pensar nesse ciclo, para retornar essa questão, eles tocaram um assunto que foi assim, fantástico. Eu posso trabalhar a nova forma de economia, mas eu preciso educar a minha próxima geração. Eu preciso trabalhar consciência. E aonde é a consciência? Na escola. Então foi um ponto que eles trouxeram, que é não adianta a gente pensar no futuro se eu não pensar em forma de como eu vou trabalhar as próximas gerações. A próxima geração é trabalhar com educação. E é exatamente por isso que eles trouxeram a aplicação da economia circular no CNI, que é uma coisa que é da indústria do SESI, né, que é uma ferramenta que o SESI implementa, que eu nem tinha citado ainda hoje. E eles trouxeram, eles foram atrás, eles implementaram, que faz parte exatamente do que eu estou discutindo, que é essa forma de trabalhar o ensino de referência. A nossa matriz curricular ela tem essa preocupação de trabalhar a conscientização dos nossos alunos. Então, quando a gente fala que nós estamos aqui preparando estudantes autônomos com senso crítico, mas isso não é só o professor. A gente tem a nossa base, a nossa matriz curricular lá é pautada. O nosso material, ele vem focando, ele vem trazendo todas essas abordagens. Então, lá na nossa matriz, ela já fala de conscientização, ela já fala de reeducação. Porque, de fato, a gente está preparando uma geração do futuro, mas a gente tem que começar esse processo de reeducação dos nossos alunos agora, porque talvez tenha se perdido no processo. Então, quando ele entra aqui na escola, tem todo esse trabalho de conscientizar, de reeducar, para que lá na frente ele esteja de fato preparado para ser um cidadão. E ser um cidadão ético e moral, como falou muito bem a professora Rosana. Como o professor Arnold já citou, essas atividades, projetos de trabalho dentro de sala de aula, vocês gostariam de compartilhar alguns outros que vocês já tenham trabalhado e os resultados deles? O que isso vocês acham que implicaram para os alunos? Sobre o trabalho? Alguma atividade, projeto? Esse ano, nós tivemos o primeiro simpósio de linguagem da Escola SESI, né? Já trabalhando a iniciação científica com os alunos, então partiu da necessidade, da preocupação e sensibilidade já em auxiliar esses alunos a ter noções, a saber de fato como funciona a realidade de um acadêmico. Trabalhamos especialmente com os alunos da terceira série do ensino médio. O objetivo é trazer também para os alunos de segunda série, agora no próximo ano. Então, na faculdade você não aprende isso. Né? Na faculdade, o professor universitário normalmente passa o trabalho que é que você entrega ali nas normas, tudo bonitinho. Então, com essa preocupação, com esse olhar para que o nosso aluno ele chegue na universidade tendo ali pelo menos o básico do conhecimento de como formatar minimamente um trabalho, isso vai ser muito relevante já para lhe levar essa bagagem, essa experiência também. Nós tivemos um bom resultado no quesito do engajamento dos alunos. Né? O simpósio, a culminância do simpósio foi a defesa dos artigos que foi construído, né, que foram construídos pelos alunos também. E aí foi muito bacana porque nós contamos com a participação dos pais também, tivemos uma banca avaliadora também, a professora Rosana também contribuiu conosco nesse momento. O professor Charles também deu a contribuição dele e os demais colegas também deram todo o suporte para a gente. Né? Então os alunos eles conseguem enxergar, né, quando o trabalho de fato vai agregar valor e experiência, né, na vida acadêmica dele. Então, esse projeto acho que veio assim para dar um gás, inclusive, na galerinha do ensino médio, porque também visou desenvolver habilidades e competências também significativas. Né? Houveram ali as formações dos grupos, então tem um coleguinha que conseguiu desenvolver ali as habilidades de oratória, postura de apresentação de trabalho também, construção de trabalho coletivo, né? Responsabilidade, visto que eles precisavam se organizar,
alocar as datas para ensaio de apresentação também, oratória, a arte da oratória também, que é muito importante que os alunos eles já consigam, né, apresentar, defender os seus trabalhos também, referenciais teóricos, isso existe uma bagagem de leitura dos nossos alunos também para defender as suas teses. Então esse projeto ele veio aí com um carrão de habilidades aí significativas para os nossos alunos. A gente tem o objetivo de manter, né, o projeto no próximo ano, porque esse não foi só sucesso, foi bem legal. Que bom. E o legal assim, do simpósio, quando a gente pensou no simpósio, no início era aluno pequeno. E aí quando a gente viu os alunos estavam engajados, Bruno, vamos definir os temas. E em nenhum momento a gente pensou em temas somente relacionados à área de linguagem. Então, a gente trouxe arte, a gente trouxe cultura, a gente trouxe história e a gente também trouxe geografia. A galera regionalizou bastante. Muito. Um dos pontos mais importantes era aplicar essas temáticas à nossa realidade. Porque às vezes os alunos pensam, mas a gente vê que a cultura não é valorizada dentro das escolas, mas a nossa matriz curricular, né, a nossa referencial, ele está voltado na RCA. Então, que é o nosso referencial curricular mapaense. Então, lá no LCA, as escolas têm essa obrigatoriedade de trabalhar com a cultura da sua região. Então, quando a gente pensou no simpósio, foi o tempo todo pensando como a gente consegue adequar para a nossa realidade amapaense. Então, teve aluno grupo que foi lá no Museu Sacaca, teve grupo que foi em outros museus, e assim eles foram percebendo questões pontuais, questões muito, às vezes até carentes com relação à nossa cultura de material, de repertório, de pesquisa. Então eles tiveram esse olhar acessível para a cultura mapaense, para as religiões, para as crenças, para a política, para a economia, mas também para a geografia do Estado. Então, ser pesquisador aqui no nosso Estado. Que é desafiador, é um trabalho desafiador. Então, quando a gente viu que os nossos estudantes estavam engajados, motivados e vestindo realmente essa postura de aluno protagonista, foi extremamente gratificante, porque até então nenhuma outra escola de educação básica tinha feito esse simpósio para os seus alunos irem lá apresentar, porque a gente às vezes está muito ligado àquela ideia de seminário. Seminário é curto prazo, a gente trabalhou ali em um semestre, orientou, pesquisou, sentou com eles, então eles já tiveram essa vivência do que é estar no ensino superior. Então, ter essa experiência aqui, hoje, no ensino médio, eu tenho certeza que foi gratificante para eles e muito mais para a gente que teve a iniciativa de fazer o simpósio. Então, para os alunos do ano que vem, estejam muito conscientes, estejam preparados, porque vocês também vão ter essa experiência e que é riquíssima. De fato, é uma grande experiência mesmo, né? Os alunos ali se viram apresentando o TCC, fazendo a defesa de um trabalho, também defendendo ali, né? Então, muitos passaram pelos seus medos de nervosismo, ansiedade também, para estar ali naquele momento, para fazer parte daquele momento. Então, assim, foi muito significativo, foi muito importante, né? Também está como professor orientador também dos alunos, a professora Sibeli passou aí noites também, lendo os artigos, porque não é fácil, não é uma tarefa fácil. Você precisa revisar, você precisa orientar, porque até então os alunos estavam lidando com um cenário desconhecido. Ninguém tinha criado, nunca tinha construído um artigo ainda de uma forma de nível acadêmico. As apresentações assim foram surpreendentes. Os alunos ouviram, né, assim como uma apresentação universitária acadêmica, ouviram também críticas construtivas em relação à postura, à apresentação, à defesa de trabalho também, e com certeza isso vai agregar muito valor na vida acadêmica desse aluno que está saindo da terceira série do ensino médio agora. Então ele vai chegar na universidade, no curso técnico, já sabendo como fazer um trabalho, como entregar um trabalho científico e defender um trabalho também. Então, nós perpassamos aí por todas as áreas do conhecimento, e o importante, como a professora Sibeli falou, a sensibilidade. Eles se colocaram ali, foi muito falado sobre a questão da democratização do acesso, do acervo. Por que a nossa cultura é tão rica e nós temos pouco acervo ainda, né? Pouco material ainda histórico, literário também, porque também trabalhamos as linguagens, questão do acesso. Então, a gente conseguiu expandir todas as potencialidades dos nossos alunos. Obviamente,
Claro que existem muitas outras potencialidades a serem também alcançadas, mas a gente conseguiu, foi o sentimento de dever cumprido naquele momento, né? Os alunos terem vivenciado e compartilhado com a gente essa experiência. Uma coisa muito importante, assim, que eu achei no trabalho de vocês, é que, como a professora Sibeli falou, né, os alunos, alguns anos atrás, eles eram só ensinados a apresentação de seminário, como apresentar um seminário, como fazer um slide, né? A introdução, desenvolver. Só que o que o SESI traz? Ele traz essa preparação. Mais uma vez nós mostramos que os professores, a escola SESI de empresa ela não está apenas preocupada em aprovar aluno no Enem, encaminhar no mercado de trabalho em si. Nós estamos preocupados em preparar o nosso aluno para o mundo, né? Em todas as suas áreas. Então, uma das coisas mais importantes é assim, o aluno chega aqui na escola SESI, ele já é treinado, não para completar o ensino médio, se nós já visamos ele lá na universidade. Porque quando ele chegar lá, ele não tem um choque. Né? Todos nós passamos por lá, né? E nós sabemos que uma das disciplinas que nós vimos mais, que são uma carga horária pequena, quase a gente não aprende nada, a gente aprende por nós mesmos, que é a metodologia científica. E aqui não, desde o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, o aluno ele já vai aprendendo aqui, os professores implementarem aqui na nossa escola. Né? Tudo está lá no livro, cara. Com experiências a serem desenvolvidas, elaboradas. Né? Por exemplo, muitas vezes a gente pensa, né? Pô, eu vou pegar, mas essa tarefa aqui, meu aluno vai fazer um podcast, cara, ele vai fazer um vídeo. Esse menino já faz isso todo dia. Todo dia eles estão fazendo isso, né? Então, o que muitas vezes para você que está de fora dos processos, que não entende, por exemplo, a metodologia do SESI de aprendizagem, mas como é que eu vou aplicar isso aqui ao meu conteúdo, eu vou ajustar? Não é você, para com isso, de achar que é você. Né? Não, é o aluno que vai desenvolver ali, deixa ele pensar, deixa ele... E quando a gente vê, eu tenho um aluno do terceiro ano, não é o nome dele, que desenha, o Léo. Cara, o Léo é um menino assim que ele pouco fala. Né? Mas quando ele fala um negócio assim, a gente fez no ano passado aquela roda de conversa sobre religião de matriz afro, ele fez colocações assim, sabe, de uma serenidade, sabe, que eu fiquei, meu Deus, esse é meu aluno do terceiro ano. Que orgulho. E o Léo, a gente fez um trabalho no segundo ano sobre as revoltas coloniais. E ele fez em forma de quadrinhos. Ele fez um trabalho sobre a cabanagem. Eu digo, cara, eu não vou guardar isso aqui. Meu pessoal de São Paulo, quando eles viram, eles diziam, eu posso levar? Eu digo, não. Daí eu decidi que eu não vou fazer. Aí eu poderia ficar para mim, ele me deu, eu disse, não, mas isso aqui é para ser compartilhado. Eu deixei lá na biblioteca. Está lá. O André tem feito trabalhos com os alunos aqui, fez um trabalho sobre relevo. Cara, que trabalhos lindos, sabe? Assim você vê, essas crianças, eles se entregam, mas eles se entregam assim que quando eles retornam, tu fica, meu, que bacana. Os frutos gerados, olha, né? A gente fica, nós somos pais babões. Que a gente fica, né, gente? Quando a gente vê o trabalho que aconteceu, sente orgulhoso, né? né? A gente fica, nossa, ali a gente fica assim muito orgulhoso e a gente quer falar e a gente compartilha. Olha aqui como o meu aluno é fera e tal. Muito legal na turma do João, tem um grupo lá na turma dele, todo mundo sem magnífico, mas esse grupo é um grupo que meus olhos brilham em tudo que eles vão fazer. Em tudo que eles vão fazer. Então eu estava trabalhando com eles realismo, literatura.
E aí eu não gosto de trabalhar a literatura de uma forma tão tradicional, eu gosto de trabalhar a literatura de uma forma dinâmica, interativa, atrativa, que foi a forma que não trabalharam comigo. Então eu sempre penso, eu vou ser a professora que eu não tive. Eu vou ser essa professora. E aí esse grupo fez uma caixa contadora de histórias, prepararam como se fosse um cinema antigo, com fantoches, e começaram a contar a história de Dom Casmurro. Nada mais nada menos que Só. Nada mais nada menos que isso. E aí quando eu vi, tava todo mundo assim, em volta da mesa, apagaram as luzes, todo mundo assistindo, e todo mundo queria ficar perto. E aí, mas por que só nesse grupo? Aí eu fotografei, mandei a foto lá pro DN, e aí todo mundo queria saber como que eu tinha feito. Falei, gente, eu não fiz nada. Quem fez foi Quem fez? Foram os meus alunos, foram eles. E aí passou uma semana, duas, e depois eles chegaram comigo, professora, não entendi, porque tá todo mundo imitando o nosso trabalho. Falei, ei, ninguém está imitando o trabalho de vocês, vocês foram a inspiração, tá todo mundo se inspirando no trabalho de vocês. Sabe por quê? Porque eu compartilhei no grupo da escola e todo mundo adorou o trabalho de vocês. Então os outros professores estão levando para as outras turmas e todo mundo está fazendo porque é legal. Então, quando o Charles coloca que a gente não faz nada, de fato a gente não faz. Quem faz são os nossos estudantes, muito bem orientados, claro. Então seria muito mais prático eu trabalhar com aquela pedagogia tradicional, no qual eu daria o meu livro para o estudante ler. Não que não seja importante a leitura, é importante, mas não faria aquilo no meu trabalho. Eu quero colocar o meu aluno como protagonista, eu quero que ele trabalhe de uma forma dinâmica, de uma forma interativa, que atrai a atenção. Eu tenho certeza que se ele fizesse somente a leitura e depois eu passasse uma prova para ele, isso não marcaria a vida dele de nenhuma forma. Então, quando ele vem para cá, ele assume esse protagonismo, no qual ele consegue reunir toda a turma aqui para assistir o trabalho dele, ele se sente um aluno protagonista, um aluno que teve a sua aprendizagem significativa, ou seja, que fez sentido para ele naquele momento. Fazendo jus ao nome da escola SESI de referência. Não só a escola e a estrutura. Quando a gente fala referência, a gente está se referindo aos alunos, aos professores, todo o corpo docente que cuida da gente. Muito boa essa tua observação. Porque, não, as pessoas veem, né? É uma estrutura maravilhosa, né? Mas nós temos que sempre dizer que é muito mais que isso. Que é muito mais que isso. A estrutura é um elemento fundamental, mas a alma da escola de referência são os processos que aqui são desenvolvidos. Né? E com essa fala do Charles, a gente vai chegar ao fim do episódio. Vai ter que fazer o Espero não venham outros. Com certeza. E fica aqui o nosso convite para os nossos espectadores e ouvintes, através do Spotify e do YouTube, para vocês compartilharem esse episódio, para o pessoal ficar informado sobre o que acontece aqui na escola e também mundo afora. E é claro, agradecer todo esse corpo docente que tirou esse tempo para vir aqui, bater esse papo gostoso e falar um pouco sobre a escola de referência. E também a gente espera que... É fim do ano, né, gente? Vocês descansem. A gente espera, né, acima de tudo, apesar da tudo de compreensão que teve, que lá na frente, no futuro, a gente possa colher frutos muito positivos que a gente está vivendo aqui hoje. E até a próxima, Tchau. Muito obrigada, gente.